Imagina a cena. Boa tarde, boa noite, depende do cara que você vai ver esse vídeo. Bem, amigos aqui do canal Desvendando Sagrado e de todas as redes, Júnior Maria Mulão. A situação é a seguinte: imagine, vamos voltar na década de 50 e de 60, onde a mulher só poderia ter um homem, onde o homem tinha que ser o provedor, o protetor e o procriador, independente da situação que ele deixe. Lá na época dos nossos bisavós, avós, mães, pais, eles tiveram uma educação um pouco diferenciada, não tiveram? Era mais rígido, né? O filho não fez o que o pai mandou, o pai quebrava na paulada. Eu tive essa educação ainda, tá, gente? Eu sou da década de 80, nasci em 84. Em que se eu aprontasse e não ouvisse, o pau comia. Hoje nós temos o quê? Uma educação mais leve, né? Mais atualizada, com menos tortura, mas eu não cobro meu pai. Eu não acho que meu pai está errado por ter me batido. Só que naquela época era assim. E hoje já não é mais. Conseguiu entender? Não, claro que não. Eu só estou falando para você de coisas que você passou. Mesmo que você não tenha apanhado do seu pai, a sua mãe apanhou da mãe dela. O seu irmão apanhou do seu pai e vice-versa. Lá atrás, ele só podia educar dessa forma porque era essa educação. Hoje, nós temos que se adequar, né, a toda situação que a própria lei nos obriga. Ah, se eu bater no filho meu, ficar marcado o conselho tutelar ver isso, vai dar problema para mim. Ah, mas foda-se o conselho tutelar, não é bem assim. Você fala assim porque o conselho não cai em cima de você. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, as coisas mudam, ou felizmente. Beleza? E agora no nosso nicho religioso, vamos pegar o candomblé. Lá atrás, a sua mãe de santo, aquela mãe de santo, ela vem, sabe, de uma vida sofrida, ela conseguiu comprar a carta de alforria dela, a liberdade dela, e agora ela começa a liderar uma casa, uma sociedade espiritual, tá? A fogo e punhos de aço, né? Contra os brancos, os políticos, a polícia, né? E a própria escravatura. Ela veio lutando ali ferravelmente. Passa isso para os seus filhos. E os seus filhos acreditam que o instituto religioso ele é formado sim por um sistema de hierarquia braba. Não existe necessidade, na hora de você bater cabeça ou pedir a benção para o seu mais velho, ele está próximo a uma poça d'água e você ter que bater cabeça ali. Eu sei que já aconteceu com você. Aconteceu com você, Júnior? Não. Não, porque eu tenho um problema sério com rebeldia, né? Rebeldia. Tudo que eu sempre tentei na minha vida eu nunca pude ter. Então, eu sempre pensei que quando eu crescesse eu ia poder fazer tudo o que eu queria. Eu fui uma criança que foi liberada para brincar a partir do momento que eu fui morar com a minha mãe. Eu não podia brincar na rua porque meu pai falava que criança que brincava na rua era vagabundo. Eu vim ser criança depois de adulto. E com as mesmas atitudes de criança. Muitas das vezes, aquele oprimido só quer ser liberto. Ou o oprimido se torna opressor. O candomblé, ele foi estruturado por o sistema de hierarquia bruta, rígida, mas o sacrifício em você ficar no quarto escuro, em você ter que comer com as mãos, esse sacrifício é voltado ao sistema religioso. Por que se come com as mãos? Porque é a tradição do povo iorubá. O escravo também não tinha talheres. É só você retroceder. E hoje se tornou uma tradição da religião, não uma regra, mas uma tradição da religião ter esses tipos de conceito. Imagina você agora, após toda essa mudança, né, que nós tivemos, a legalização de situações. Exemplo, você sabia que na década de 80
no auge, 60, 70, 80, no auge, né, da explosão do HIV, você sabia que muito pai de santo passou HIV para os seus filhos sem saber? Usando a tradição de usar a mesma navalha. A navalha que passava na cabeça de um, passava na cabeça de outros. E, lógico, havia cortes e ali a contaminação do vírus HIV. Então, hoje, você já não pode fazer mais isso. Hoje você não pode. Hoje nós usamos gilete. Mas a navalha era aquela navalha inteiriça. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui para mostrar. Hoje não podemos mais usar. Então, houve esse avanço de estudo dentro de algumas casas de candomblé. Todas as casas de candomblé são assim, Júnior? Não. Porque alguns sacerdotes vieram se adaptando. Tá bom, babá. Onde você quer chegar com isso? Ódio gera ódio. Amor gera amor. Gentileza gera gentileza. Automaticamente, para você que não concorda com aquelas práticas, a gente faz o quê? A gente sai. E fica difícil de a gente achar um lugar onde a gente se adeque, em que nós somos tratados com respeito, porém, mesmo assim, entendendo sobre a hierarquia. Correto? Correto. Ao longo desse tempo, em total de 8 anos, eu vi que as pessoas que me procuravam do Instituto, no Instituto de Desvendando Sagrado, as que vinham de candomblé e elas queriam ficar aprendendo, era muito mais fácil lidar com elas. Por quê? Porque elas já sabiam, já tinham um feeling, já tinha vivência. Ó, meninas, eu preciso de acaçá, preciso de ecuru, tá? Babá, o acaçá é na forma ou na folha de bananeira? Então, era mais fácil. Já os umbandistas que vieram ao meu encontro e que vêm até hoje, eles têm um pouquinho um problema com a questão devocional deles. Muitas das vezes, eles são muito de acatar o que os sacerdotes mandam. Exemplo, ó, o pessoal da Umbanda, se eu falar assim, ó, joga essa pombogira fora e você vai aceitar uma nova, ele acredita fielmente. Porque a base de instrução dele dentro da Umbanda é dessa questão de ouvir o seu mais velho, ouvir o seu sacerdote. O candomblecista, ele é um pouco mais questionador. Ó, você deve jogar sua pombogira fora. Por quê? O umbandista fala, tá bom. E o candomblecista, por quê? Ok? Então, as pessoas que estão comigo hoje, a maioria delas vieram do candomblé e a gente consegue se enquadrar. Né? Consegue se enquadrar. Mas tem a galera também da Umbanda. Eu sempre preguei que não tem necessidade de você vir bater cabeça para mim. Por quê? Eu já venho de um sistema em que você tinha que bater cabeça nem que se fosse perto da lama, na lama. O Pai de Santo parava ali e você tinha que bater a cabeça para ele. Você chegou, esfriou seu corpo, cumprimentou todos os quartinhos de santo, cumprimentou o seu pai de santo, cumprimentou, agora vai cumprimentar os seus mais velhos. É assim que funciona quando você chega. E muitas das vezes eu vi a IQED esperando, né? Isso aconteceu, não comigo, mas com quem eu estava, a IQED esperando ali bater a cabeça na lama. Eu consigo entender que aquela IQED, ela, lá fora, ela não era ninguém. Mas dentro da casa, ela tinha um posto. Né? Ela tinha um posto. E, às vezes, as pessoas se perdiam com o poder. Se perdem até hoje com o poder. Eu já tive algumas atitudes dignas de pais e santos de candomblé dentro da minha casa. Principalmente quando foi para dar um chacoalhão nos meus filhos. Em que eles não tinham direito de falar nada. Eu peguei eles, sentei eles e comecei. E o pior de tudo, depois chegaram e falaram, nossa, agora ele virou um sacerdote. Essa minha atitude de brigar, lutar por eles, isso para eles, no consentimento deles, foi nada mais nada menos do que o papel de um pai. E eu corri desse papel. Eu corri. Ao longo do tempo, eu tenho as minhas entidades, eu tenho o que eu sou. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Só que minhas entidades, eles têm caráter. Tranca-Rua, Miguel, Maria Mulambo, Marabô, eles têm caráter.
Não que eu não tenha, o meu caráter é esse que vocês conhecem. Só que eles têm a personalidade deles. Seria muito legal se Dona Mulambos concordasse com tudo que eu falasse. E ainda me abençoasse com caminhos abertos. Eu precisei, durante esses 8 anos como sacerdote, me agarrar a forças e trazer aquela minha prática para o mundo. Mundo mesmo. Em torno de 8 países na Europa e 20 estados no Brasil. Quem diria? Só que ao longo do tempo eu vim recebendo recados. Um deles foi o de seu Tranca-Rua. O ano passado ele bateu fielmente. O cavalo vai ter que tomar a obrigação de candomblé. E eu falava, não vou. E Dona Mulamba falava, não vai. E a Irá falava, vai. Onan falava, vai. Tranca-Rua falava, vai. E eu falei, só posso entregar, só posso fazer algo com alguém que tenha mais conhecimento e sabedoria do que eu. Experiência e bons caminhos. Eu não posso me entregar a qualquer um que queira até de repente se vingar, me fuder. Então, o que eu venho falar para vocês aqui, que logo mais eu terei, pelo trato que foi feito, pela minha iniciação do candomblé, não tem necessidade de você dar obrigação. Claro que não. Existe a necessidade de fechar o ciclo. No meu caso, os orixás do candomblé, as entidades do candomblé, me obrigaram a abrir os olhos e tomar essa iniciativa. Tem a opção de eu não fazer. Mas eu falei para a Irá, babá, só vou fazer quando aparecer alguém que faça mesmo por amor. Que faça. Que não me atrase minha vida. Como minha mãe tinha questionado a Irá, e a Irá só falou, ele só tem que fechar o ciclo dele. Então, acompanhando essa lógica, vejo aí que até o mês de julho, eu estarei tomando minha obrigação de 7, vocês verão. Vou ver com o sacerdote se eu posso convidá-los. Vai ser um dia que, ao mesmo tempo, eu vou me sentir feliz porque a Irá é vivo na minha vida. Eu saí de casa de candomblé, mas eu não saí do candomblé. O candomblé não saiu de dentro de mim, e muito menos a Irá. Oxum Opará, Iemanjá, Oxoguian, Oxalufã, Onan. Onan foi moldado no candomblé. Onan veio na minha iniciação. Nunca neguei isso. Não foi Exu do culto tradicional, foi o Onan. A magnitude daquilo chamado Bara. Bara que me levantou na vida espiritual. Acho que eu falei que Bara é bom para todos, independente da sua religião. Eu sempre fui de expressar a minha vontade. Eu sempre fui de expressar aquilo que eu acredito que era certo. No meu caso, foi falado quando eu tinha em torno de eu tinha acabado de tomar minha obrigação de 1 ano, se eu não me engano, com a minha mãe, e minha mãe falou, a situação é a seguinte, meu filho, virou a Irá e perguntou se eu estava correto no que eu estava fazendo, e a Irá falou que eu estava. Mas por que ele falou que eu estava correto? Porque simplesmente eu não estava afrontando nada do candomblé. Nada do candomblé. Eu não estava praticando ritualísticas do candomblé. Então, a própria divindade mostrou para ela que eu não estava errado perante as práticas do candomblé. Eu nunca me posicionei como babalorixá do candomblé. Nunca. E ao longo desse tempo, vim conhecendo pessoas. E a última agora, este cara é fora do comum. Espero não me enganar. Na realidade, não tem como eu me enganar com ele. Ele é o que é. Alpenan e Fabemi, eu falei para ele que é comigo, tá, gente? Não é dinheiro, não é saúde, é comigo. Você sabe do que eu tô falando, é você. Minha cabeça fechou, eu me senti cansado, fadigado,
e desacreditado com as pessoas. E aí eu fui jogar para saber. E falei pro babá, babá, eu quero tomar obrigação com o senhor. Logo mais, de repente eu trago ele para vocês conhecerem. Além de Babalaô, ele é apenas no culto Obone, Babalorixá no Candomblé e iniciado em Airá e Bona. Airá me trouxe uma pessoa. Nós temos características muito parecidas. A diferença é que ele se deu bem na vida, né? Ele não se envolve em briga, ele não gosta disso. Ele não tem nem... Ele não tá na rede social. Ele vive do sagrado, vive viajando Brasil, Nigéria. Tem títulos lá na Nigéria, tem casa na Nigéria. É um cara muito sábio, novo, porém sábio demais. E, incrivelmente, este foi escolhido pelo meu sagrado, né? Por Airá, por fechar esse meu ciclo. Eu tentei correr, eu alertei, eu falei, eu avisei vocês sobre o porquê do Candomblé estar se acabando. E ele falou uma coisa para mim que ele não viu eu falando para vocês. Mas eu sempre falei para vocês, você nasceu para ser um sacerdote, faça a diferença. Pare de reclamar da casa e faça você a diferença. Quem já jogou comigo já ouviu isso. Ah, é porque lá os irmãos de santo faziam isso, já que os irmãos de santo faziam aquilo, porque o pai de santo fez aquilo. Tá bom, faça você a diferença, abra a sua casa. Eu sempre falando pros outros. E ele falou assim, babá, eu acho muito bonito a forma que você fala. Você é um cara que conhece um pouco sobre o que é candomblé, o senhor tem muito conhecimento das fundamentações do candomblé. Eu vejo você falando, eu conversei com o senhor, babá. O senhor, poxa, ele me chama de babá, eu achei o máximo isso. O senhor tem muito conhecimento, por que o senhor não abre uma casa de candomblé? E pratica o seu candomblé correto, sem humilhação, sem abuso, sem isso. E eu tinha falado que eu não faria isso. É muito ruim você voltar atrás, ser contraditório nas suas convicções. É muito ruim. Mas não vou negar. É pior você continuar vivendo assim, desmotivado. Vou fazer o sagrado, vou fazer. Mas chega um momento que depois que acabou tudo isso, que acabou, né? Eu olho e falo, tá, será que a pessoa vai fazer, vai praticar do jeitinho? Não praticam. São poucos que praticam do jeito que eu pratico. Como o Vitor, Cadu, Kleber, Iris, Natália, Patrick de Farrapo. Meus filhos sabem que o que eu iniciei eles, né? Os que não são iniciados no candomblé, sabem que eu iniciei eles a questão do culto tradicional. Mas se quiser praticar o candomblé, vai ter que passar pelo rito do candomblé. Simples assim. Eu nunca fui contra as práticas dos ritos, só queria uma explicação. Hoje eu obtenho as explicações. O porquê de cada coisa no candomblé. E aí o babá falou assim, já pensou, Júnior? Você com a sua casa de candomblé, meu filho, ensinando isso que o senhor sabe, meu velho. Sabe, fazendo as pessoas entenderem a espiritualidade delas. Eu falei, mas é que eu falei tão mal do candomblé. Você falou mal do candomblé. Mas por que os orixás ainda estão ao seu lado? Eu não vou na festa de ninguém, eu vou na festa dos meus filhos. Agora, no domingo, vai ter uma saída, né, lá em São Sebastião, lá perto de Ilhabela. E nós vamos lá, vou levar os meninos, vou levar eles lá. Vou ver a saída no candomblé. E nós estamos descendo para lá no domingo, cedinho. O que eu quero dizer com vocês disso? Às vezes na vida você tem que voltar alguns passos.
para você conseguir, né? Hoje eu creio que Airá, ele impôs isso para minha vida, me impôs mesmo, tá? Porque eu tô menos verde, não mais maduro, mas menos verde. Às vezes eu tenho atitudes, na maioria das vezes, quase todo dia e a toda hora, atitudes de criança. Isso foi minha criação. Eu fui podado de várias coisas. E você sai de um sistema religioso em que você tem um contato direto com Deus, só bater o seu joelho e entra no lugar onde você é colocado como um recruta, né? Um recruta mais raso que existe dentro de um sistema militar, né, de hierarquia, você entra em choque. Tem pessoas que se adaptam com facilidade em regras, tem outras que não. Não interessa se o orixá da Umbanda, como dizem, se o orixá é do Candomblé, se o orixá é do culto tradicional. Eu sei que espírito, entidades, a espiritualidade tem poder. E eu não consigo lutar mais contra. Então, nessa data de hoje, que são exatamente sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, eu venho falar aqui para vocês que logo mais estarei tomando minha obrigação de 7 anos, pegando meu cargo dentro do Candomblé. Isso vai fazer bom pro meu instituto. Foi perguntado para Dona Maria Mulambo, foi consultado minha mãe de santo, Dona Maria Mulambo. Dona Mulambo, ela redutor, não gostou lá no começo, mas hoje, até ontem mesmo, foi questionado ela, que ela virou. E ela falou, o cavalo, meus planos pro cavalo já está sendo executados. Agora eu tenho um plano para a massa. E isso, de certa forma, ao ver, pode ser bom. Então, vamos ver no que vai dar. Eu sei que quem me trouxe esse sacerdote foi Airá, até porque ele me deu uma aula de que ia ser um pai de santo. A casa dele tem mais de 600 filhos de santo, ali em Mariporã. O que ele faz pelos filhos, eu não sei se eu faria. Eu tenho que aprender isso. Nem todo mundo tem dinheiro hoje para fazer santo, né? Mas todos fazem santo lá. Eu vou frequentando, vou vendo, analisando. E vi que existe um respeito entre os filhos de ele e ele e os filhos. Não só ele, como a Yalajé também, a Oxulaná. E falo para vocês com a voz embargada. Não tenho pra onde correr. No meu caso, não. Vou adorar abrir uma casa de candomblé e colher vocês, aqueles que querem viver a vida espiritual do candomblé, que acredita ainda, ou que existe a necessidade. Eu não aconselho você hoje se iniciar no candomblé, mesmo sendo sacerdote da casa. A sua educação é diferenciada, você tem que entender que o orixá, ele auxiliava os seus lá atrás, no simples, né? Eu já venho falando isso já. Sabe, aquele pai só queria ter uma casa, um emprego e uma família. E o orixá concedia isso a ele. Hoje, as pessoas não sabem o que querem e querem que o orixá dê tudo aquilo que elas querem, que elas não sabem se querem. Então, para você que acredita que a macumba, que o candomblé vai trazer para você aquilo que você não pode fazer, isso é errado. O orixá, ele vai te acompanhar na sua trajetória. A Airá me acompanhou até aqui. Já passou já da data de eu tomar o 7. E a Airá me trouxe saúde. Já pensou se ele vai embora? A Airá me curou da minha hipertensão que eu tinha. Quem conhece minha mãe, pergunta para minha mãe. Eu tomava maleato de enalapril e o hidrocloratizida. Eu fui diagnosticado como hipertenso.
Quando eu entrei para fazer santo em 2017, nunca mais eu tomei remédio de pressão alta. A Irá me trouxe saúde. E eu tenho medo que ele simplesmente tire o meu bem mais precioso. Como que ele tira? Só indo embora. Só me abandonando. Já estou com 40 anos. Tenho uma vida sedentária. Para morrer, é só ir assumir. Mas você também é iniciado. Sou iniciado em outros cultos. Mas por quê? Se eu não quisesse mais aerar, eu tinha que jogar ele fora. Tá montadinho lá. Eu só mudei o Ibá, né? Só mudei o Ibá, deixei mais bonito. Mas os fundamentos que mamãe fez, tá lá. Como eu disse, eu precisava de alguém neutro. Alguém com conhecimento, sabedoria, experiência. Alguém que foi em terras de Oió buscar saber o que é Xangô, o que é Irá. E me deu aula. Quando eu tô com babá, eu volto a ser criança de novo, sento e fico escutando. Eu precisava disso. Eu já venho alertando logo, né? Se tudo é errado é porque não é pra acontecer. Mas até lá, irei avisando vocês. Agradecendo a todos que vem me acompanhando nessa trajetória. E agora, um novo passo. Continuo com o culto tradicional, mas também agora como o babalorixá do Candomblé. Estranho falar isso. Não pode misturar, senão vai dar choque. Ele é babalaô, ele é sacerdote do culto tradicional, é sacerdote do culto de Xangô. Ele tem tudo ali. E ao mesmo tempo, é um devoto do Candomblé. Veremos. Deixe seus comentários. Eu sei que muita gente vai falar mal. Mas o importante é quem eu sou e o que eu sinto. E aonde eu cheguei. Se antes de tomar o 7 cheguei aonde eu cheguei, imagine depois de tomar o 7. Eu também preciso ter esse título, né, de babalorixá. A federação não, né? O marco religioso que nós estamos montando aí precisa. Eu preciso disso. Então já junta o útil ao agradável. Tá bom? Agradeço a todos vocês, um bom final de semana a todos vocês. E vamos que vamos. Lembrando que para você que vai comentar mal, você hater, lembre-se, você sempre vai estar comentando mal, sempre desse outro lado aí. Mas você nunca vai estar desse lado daqui, fazendo o que eu faço, vivendo o que eu vivo. O seu comentário só enganja ainda mais os meus vídeos. Você pode falar o que for. Não vai modificar quem eu sou. Agora você, já não sei quem você é. Não é à toa que você se esconde. Você se esconde atrás de um perfil e acha que tá tudo certo. Não é pra qualquer um que bota a cara e fala a verdade, não. Simples assim. Um bom final de semana a todos vocês. Meu Mojuba. E até domingo na live dominical. Com mais situações. Espero poder fazer essa live porque no domingo tem a saída. E eu vou estar lá embaixo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Valeu, senhores.